Com a missa de hoje, a igreja ainda está em júbilo, até porque ela não se cansa de cantar as alegrias da Páscoa, não se cansa de celebrar a nossa redenção pela ressurreição de nosso Senhor. E claro, também não se cansa de nos lembrar que depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, nós fomos chamados a viver uma nova vida, a vida da graça. Por isso, com essa missa, a igreja continua a nos exortar a viver essa nova vida, mesmo no quinto domingo depois da Páscoa. No entanto, mesmo com todos esses apelos, nós esquecemos com bastante facilidade dessa verdade. Nós somos levados, ou melhor, nos deixamos levar e pouco a pouco esquecemos de que temos o que temos de mais nobre, que é a graça. Na epístola de hoje, São Paulo nos exorta a levar com seriedade a vida cristã, não somente escutando, mas colocando em prática a palavra de Deus. A coleta de hoje, que indica a necessidade absoluta da graça, nos convida a rezar, ou seja, a pedir a graça de Deus. E no Evangelho, nosso Senhor nos convida a pedir. Pede e recebereis, para que o vosso gozo seja completo, diz nosso Senhor. Tanto a epístola, a coleta, o Evangelho e até a intenção da igreja em nos lembrar insistentemente o chamado a essa nova vida tem uma relação bem íntima. Para viver essa nova vida que nosso Senhor nos alcançou, é necessário colocar em prática a palavra de Deus, como exorta a epístola. Mas para isso é absolutamente necessária a graça. E essa necessidade nos obriga à oração, como convida a coleta e nos pede nosso Senhor no Evangelho de hoje. Ora, aproveitando dessa intimidade, no sermão de hoje nós falaremos da oração. Porém, há tanto para falar sobre a oração que é necessário ir por partes. Por isso, para não ficar cansativo, chato e pouco proveitoso para vocês, nesse sermão nós veremos somente a necessidade da oração e alguns erros e dúvidas que podem surgir sobre ela. Mas prestem bastante atenção, até porque a oração é uma necessidade para a salvação. Como diz Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Santo Afonso dizia que se deixarmos de lado as crianças, os demais bem-aventurados se salvaram porque rezaram, e os condenados se condenaram porque não rezaram. A oração é uma necessidade e não uma simples conveniência. Ou seja, não somente é bom rezar, mas é necessário rezar. Rezar é uma obrigação, especialmente em alguns casos. Por exemplo, no começo da vida moral, em perigo de morte ou em uma forte tentação. Mas, antes da gente chegar e mostrar a necessidade da oração, é preciso fazer uma pequena distinção. Como dizíamos no seminário, um bom teólogo distingue com frequência. Logo, seguindo São Tomás de Aquino, dizemos que uma coisa é necessária de duas maneiras, seja de preceito ou de meio. Uma coisa pode ser necessária por preceito, ou seja, por uma ordem superior, seja um preceito divino ou eclesiástico, por exemplo. Essa poderia ser revogada, não é exigida pela própria natureza das coisas. Por exemplo, jejuar em dias específicos que a igreja determinou, como na quarta-feira de cinzas ou na sexta-feira santa. É um preceito, ou seja, uma necessidade de preceito. E uma coisa pode ser necessária como meio, ou seja, algo sem o qual não se pode alcançar determinado fim. E essa não admite exceção. Por exemplo, o ar é uma necessidade de meio para manter a vida natural. Sem respirar, não é possível viver. Ou a comida. Ela é um meio necessário para conservar a vida. O batismo é necessário como necessidade de meio para salvar-se. Deus, claro, pode supri-lo em um pagão por um ato de perfeita contrição, que leva o desejo implícito do batismo. Bom, depois dessa distinção, se aplicamos isso à oração, podemos dizer que a oração é uma necessidade de preceito e de meio. E mais, ela é uma necessidade de preceito divino, natural e eclesiástico. De preceito divino, porque Deus, repetidas vezes, nos pede, nos obriga, nos manda rezar. Vigiai e orai. É preciso orar em todo o tempo e não desfalecer.
Pede e recebereis, como diz o Evangelho de hoje, permanecei vigilantes na oração e etc. O próprio exemplo de Nosso Senhor rezando é também um preceito para nós, imitar o nosso Salvador. De preceito natural, porque é evidente que os homens estão cheios de necessidades e misérias, e algumas que só Deus pode remediar. E isso, só pela simples razão natural, nos leva a ver que a oração, ou seja, nos elevar a Deus e pedir a ajuda dele, é uma necessidade natural do homem. É necessário rezar naturalmente. E de preceito eclesiástico, porque a Igreja nos manda recitar certas orações em algumas ocasiões, como na administração dos sacramentos, na Santa Missa, por exemplo. E ainda a oração é um preceito de meio, porque a providência quis usar desse meio para a salvação dos adultos. Os padres da Igreja, o próprio Concílio de Trento, afirmam essa verdade. É necessário rezar para se salvar. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Deus quis e quer salvar os homens por esse meio. A perseverança final, que é um dom totalmente gratuito de Deus, não se obtém ordinariamente senão pela oração perseverante e constante. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Então vejam, a oração é uma necessidade. No entanto, entendamos bem como a providência usa da oração, porque senão podemos ser levados a dois erros bem comuns. O primeiro é pensar que a oração muda a vontade de Deus, ou seja, que Deus é mutável. E o outro erro, o contrário, é achar que a oração não serve para nada, porque como Deus é imutável, Ele já decidiu todas as coisas, ou seja, tudo já está decidido. Logo, não há por que pedir ou rezar. Esses dois erros são bem comuns. Porém, acredito eu que o primeiro é mais frequente, porque pensamos de maneira muito humana. Ou seja, pensamos que Deus queria uma coisa, e aí nossos insistentes pedidos, nossas orações, fazem com que Deus considere melhor e até mude de ideia. Mas Deus não muda. E se Ele leva em Deus não muda. E se Ele leva em consideração nossos pedidos, é porque Ele já tinha decidido levar em consideração e porque Ele já sabia o que pediríamos. Logo, nós não devemos rezar para mudar os desígnios da providência, o que é impossível. Nós devemos rezar para obter dela o que desde toda a eternidade ela já decidiu nos conceder por meio da oração. Explicando de maneira mais clara e simples, a gente pode ver a oração, até porque a oração é um querer condicional de Deus. É como se Deus dissesse, desde toda a eternidade, eu darei tal graça e quero dar essa graça, mas somente se me for pedida. Caso contrário, não a darei. Ou seja, certas coisas são dadas enquanto pedimos e quando pedimos. A oração não muda a vontade de Deus, porque Ele já queria dar. Só que Ele quis dar se fosse pedido, ou seja, por meio da nossa oração. E como pensamos de maneira humana, poderia vir esse pensamento. Mas se Deus quer dar, por que Ele não dá logo? Para que ficar esperando a gente pedir? Deus já quer dar. A oração tem um valor pedagógico, porque quando pedimos, nós nos vemos dependentes de Deus. E também nos tornamos mais agradecidos e confiamos mais nele quando recebemos uma graça que pedimos. Por isso Deus espera e quer tanto que peçamos certas graças a Ele. O outro erro é achar que a oração não é necessária porque tudo está decidido. Mas a solução do erro anterior já resolve esse erro. Deus é imutável e já decidiu todas as coisas. Porém, algumas Ele decidiu que seriam dadas somente se rezássemos e pedíssemos. Logo, é necessário rezar, pois há graças, e talvez graças necessárias para a nossa salvação, que só serão dadas se a gente rezar. Portanto, não rezar é uma imprudência e um perigo para a nossa própria salvação. Como vimos, a oração é necessária. Deus, a Igreja e a nossa própria natureza nos mandam rezar. A oração não é uma simples conveniência, é uma necessidade. Ainda há outras razões que tornam a oração necessária.
O fato de que há pecados, vícios e tendências que só venceremos com a oração prova que a oração é uma necessidade. Há demônios que expulsamos depois de muita oração e jejum, como diz nosso Senhor. A oração é o meio certo, junto com a Virgem Maria, que nos levará à virtude. Muitas almas simples de São Boaventura, em grande número, obtiveram a paciência, fortaleza, o domínio da vontade, etc., e outros bens ainda mais elevados por meio da oração. Se queres sofrer com paciência as adversidades e misérias desta vida, se queres adquirir a força para superar as tentações do inimigo, se queres matar a sua própria vontade, se queres viver com alegria em teu coração, se queres a doçura, se queres expulsar de tua alma os pensamentos e preocupações vãs, se queres desenraizar os vícios e plantar virtudes, se queres ser santo, seja um homem de oração, diz São Boaventura. A oração é uma necessidade da santidade. Então eu espero, e claro, a ideia desse sermão é mostrar a necessidade da oração e até esclarecer melhor a ação da oração na providência. E que isso nos leve a ver a oração como uma prioridade, como uma necessidade. Que isso nos ajude a sermos homens e mulheres de oração. Porque eu estou persuadido que muita gente não reza porque não dá prioridade para a oração. A maior desculpa de quem não reza é que não teve tempo, ou que as obrigações do dia a dia não permitiram a oração. Mas isso só acontece com quem não vê a oração como uma necessidade. Até porque essas mesmas pessoas têm bastante tempo para conversar, mexer no celular e até fazer outras coisas. Então não é falta de tempo, mas falta de prioridade. Por isso, se vocês querem rezar com constância e cuidado, a primeira coisa que devem fazer é ver a oração como uma necessidade. E nós vimos que ela é necessária e que há graças que só recebemos se pedimos. Lembre-se de que para colocar em prática as palavras de Deus é necessária a graça. Para receber a graça é necessária a oração. E somente a oração nos levará a viver a vida nova que nosso Senhor nos deu. A oração, como diz São João Crisóstomo, nos leva a ter os mesmos sentimentos e maneira de Deus. O santo diz belamente com essas palavras: se um rei admitisse em sua intimidade algum pobre infeliz, este logo deixaria os hábitos grosseiros de sua educação precoce e assumiria as delicadas maneiras e refinada linguagem da corte. E aquele, admitido em oração na intimidade de Deus, logo deixaria os instintos grosseiros de sua natureza corrupta e assumiria os sentimentos semelhantes aos que reinam no céu. Por isso, comecemos a dar prioridade para a oração. Comecemos a não negociar o nosso tempo de oração e veremos que nossos maus hábitos vão sendo rapidamente vencidos. Comecemos a ver a oração como uma necessidade e rezaremos mais. E com certeza seremos mais santos. O zelo e o amor pela oração são um sinal claro de salvação. Porém, a indiferença à oração é um sinal temível de reprovação. Que Nossa Senhora nos ensine, nos acompanhe e esteja sempre nas nossas orações. Porque por meio de sua intercessão e das nossas orações, que Deus procure nos dar a sua graça e que nós vivamos em nova vida, essa nova vida. Nossa salvação estará segura com a Virgem Maria e com nossas fiéis e constantes orações. Pede e recebereis para que o vosso gozo seja completo, diz nosso Senhor no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.